Hoje está cheia de surpresas, muito massa. Vocês vão cair para trás, Daqui a pouquinho. Mas vamos lá. O que a gente vai fazer? Essa é uma live de conteúdo, não é? Como a gente já anunciou, a gente vai bater um papo aqui, mas vamos bater um papo em torno de um assunto relevante para a prova. Beleza. Lá no concurso INSS, não é? Historicamente, ele vem lá trazendo, por exemplo, LOAS. Nunca era cobrado. No concurso passado foi lá e caíram ali tantas questões, 14 questões de 70. A Lei Orgânica da Assistência Social, benefício de prestação continuada, enfim. Mas, em regra, o assunto, não é, de previdência, direito previdenciário, ele está lá, não é? O histórico, a evolução legislativa, é a parte dada lá pelo Titã Vespa, enfim. Depois vem aquela parte constitucional, benefícios, que é a parte mais volumosa, que é a parte que é dada por mim, lá no Se Joga. E depois vem a parte do custeio, não é? A parte do custeio, enfim, não é? Todo mundo já sabe, não preciso ficar repetindo aqui, da Seguridade Social, que tem lá suas ações, não é? E, portanto, é uma rede de proteção muito grande e que requer recursos. Recursos para justamente transformar aquilo ali em benefícios e em serviços. Seja através da ação saúde, seja através da ação assistência, seja através da ação previdência, artigo 201 da Constituição Federal. E dali todos os assuntos correlatos, não é, em relação a isso. Então, a gente vem no edital de direito previdenciário, ele é muito seccionado e muito pontual. Então ele vai lá, evolução legislativa, histórico da Seguridade Social, lei Eloy Chaves, a zorra toda. Aí daí vem essa parte de benefícios, vem a parte do custeio, que é justamente entendermos de onde vêm os recursos para o financiamento dessa zorra toda. Pois bem, essa parte é dada pelo Titã Vespa, pelo Titã Flaviano. Eu, quando fiz meu concurso, eu tirava dúvida com ele. Ele já era auditor da Previdência, ele entrou em 98, se não me engano, e a gente entrou 2000/2001, na virada, né, de 2001. E aí eu, nas dúvidas, por exemplo, um assunto que não é cobrado no concurso INSS, que é a retenção dos 11%, quando a empresa contratante, né, toma serviço através de cessão de mão de obra ou de empreitada de uma empresa prestadora de serviço. Então, portanto, para evitar sonegação de contribuição por parte da empresa prestadora, a legislação estabelece que a empresa contratante tem a obrigação de reter 11% da nota, ou 3,5% da nota se for uma empresa do Simples Nacional, enfim, tem daquelas que contribuem sobre receita bruta, aí já é muito específico, não cai para o INSS. Mas na minha época, para auditor da Previdência, caía. E esse era um assunto que você olhava assim e falava, cacete, como é que essa zorra funciona aqui? Essa coisa é meio estranha. Eu tirava dúvida com quem? Com o Titã Vespa. Pois bem, então o edital ele é bem seccionado e por fim vai vir lá a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8742 e o decreto que a regulamenta, que lá no site é dado lá pelo Bruno Cunha porque ele tem expertise prática disso. Ele concede benefício de prestação continuada. Então, portanto, o Se Joga chamou ele para dizer, velho, faz o seguinte, trabalha a lei aqui em cima da prática que você já tem. Coisa que eu não tenho, nem o Titã Vespa. Se ficasse para a gente dar essa parte, a gente daria a parte teórica mesmo. Mas a parte prática já não faz parte do nosso dia a dia, porque a gente trabalha com contribuições. Pois bem, então lá no Se Joga tá tudo muito dividido e é muito massa dessa forma, porque acaba que você não cansa muito de mim, não cansa muito do Titã Vespa e nem cansa muito do Bruno Cunha, do Titãzinho Bruno Cunha. Então, portanto, você vai ali circulando entre os professores e no final, não é? A cabo daquilo ali tudo, você está internalizando matéria. Então, essa é a pegada. Pois bem, feita essa introdução, não é? Peraí que Belly já entrou aqui, eu vou falar sobre o sorteio. Eu quero dizer qual é o tema que a gente vai tratar hoje. A gente vai tratar do tema salário de contribuição, que é o tema mais importante no assunto custeio. E por que é o tema mais importante, pessoal? Porque, de certa forma, tem um pouco da relação também do dia a dia do trabalho. Porque você vai estar lá no birô lá, ou então no acesso remoto, mas você vai estar recebendo justamente quem? Os segurados da Previdência. Muito possivelmente, você também vai receber os dependentes porque o segurado morreu. Ou você vai receber os dependentes porque o segurado de baixa renda foi preso em regime fechado.
Ok. Mas assim, 95% do seu atendimento vai ser atendendo segurados, requerendo auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente, a aposentadorias programadas, a aposentadoria especial, um segurado com deficiência, a aposentadoria por idade, a aposentadoria tempo de contribuição para o trabalhador rural, a aposentadoria por idade. Ou seja, você atende o cara e você tem que ter uma ideia de como é que foi o financiamento por parte dele para a Seguridade Social como um todo e especificamente para a Previdência Social. Porque se a gente pegar o artigo, olha só, então já vou falar do sorteio. Hoje a gente é uma live com cinco sorteios. Então, a gente vai sortear uma Constituição já atualizada com a emenda 122, eu até no vídeo eu falei 115, não, 122 já, nem sei do que se trata. A emenda 122, a 120, enfim, altera ali saúde, mas enfim. O fato é que está alterado aqui até a 122, então vai ser sorteado. E mais 4 materiais do Bruno Cunha, porque ele tem uma apostila digital com questões comentadas, Banca CESP. 300 questões, 400 questões. Então a gente vai sortear 2 e depois 2. A gente não vai ficar naquela maluquice de que se ficou até o final, se não ficou até o final, não sei o que lá. Não. Olha, você já está ali participando, você vai ficar na live porque você quer ficar, beleza? Tá gostando, não tá gostando, sei lá que zorra é. O fato é que você tá aqui na live, depois precisou sair, precisou ir para lá, enfim, não tem problema. Até porque ela fica gravada e depois o sorteio vai ser feito dentre aqueles que preencheram o formulário. Quem não preencheu o formulário se lascou, não é? Porque eu não sei se Belly vai colocar aqui o link para dar tempo ainda da galera dos desavisados de ainda preencherem, tá joia? Mas preencha aí o formulário e aí a gente vai sortear 5 materiais nessa ordem. Constituição, 2 materiais do Bruno Cunha, 300 questões CESP comentadas escritas, não é? E mais outros 2 materiais, 400 questões comentadas escritas, Banca CESP. Pois bem, voltando para o assunto, mas Belly, talvez seja bom botar o link aqui, não é? Porque se a pessoa sair, ela pode sair da live, não é? Enfim, beleza. O fato é, então, quando você está fazendo o atendimento, é legal você ter uma ideia de como aquele segurado contribui para o financiamento da Previdência Social, especificamente da Seguridade Social como um todo. Qual é a validade disso? É o artigo 195 da Constituição Federal, quando ele diz que toda a sociedade deverá financiar a Seguridade Social, beleza, tudo massa, e depois vem lá no seu inciso 1º, no seu inciso 2º, quando diz, olha, os segurados, os trabalhadores, eles devem também contribuir. Pois então, chegamos no nosso assunto. Ok, eu já sei quais são os segurados. É tudo uma lógica, não é? Eu já sei quais são os segurados da Previdência, CADES-F. Pois agora, eu preciso saber como cada um dos segurados contribui. E sobre qual base? Então, se a gente tem esse raciocínio lógico matemático, fica mais fácil da agora a gente colocar CADES-F e lá, ó, pontuando. Como é a base de incidência de um segurado facultativo? Então, a gente vai fazer uma live de conteúdo hoje, passando justamente por um artigo só, um único artigo do Decreto 3048, e é o assunto mais importante, ou seja, se cair questão, e vai cair, de salário de contribuição na prova, basta você estudar um único artigo para você não ter erro e fechar a prova, ok? Então, a gente vai dar uma passada por passagens deste artigo 214. Simples assim. Então, eu vi aqui que o Carlos botou CADES-F. Então, para a gente já dar uma marretada no F. Bora dar uma marretada no F? Qual é a base de incidência do segurado facultativo? É o valor por ele escolhido. O salário de contribuição do segurado facultativo, ainda que tenha esse nome, salário de contribuição, porque se ele é segurado facultativo, ele não trabalha, tem aquela só exceção que a gente já sabe qual é, mas ele não trabalha, como é que ele pode ter salário? É porque salário de contribuição é um conceito específico previdenciário. Então ele tem salário de contribuição sim, e quem define qual é o salário de contribuição para o segurado facultativo é justamente o artigo 214, quando diz, olha, para o segurado facultativo é o valor por ele escolhido. Ele contribui sobre quanto ele quiser, observando os limites mínimos
Mínimo, os limites mínimo e máximo. Ok? Simples assim. Mínimo, abaixo do mínimo, a gente já sabe, artigo 19 do próprio decreto. Não pode haver contribuição abaixo sobre base inferior ao salário mínimo. Quando eu digo não pode, até que pode, mas não vale para nada. Porque a gente já viu que tem que ter naquela competência o salário de contribuição no mínimo, salário mínimo. Então, para o segurado facultativo não seria diferente. Então vai ser entre o salário mínimo, não é? E o teto previdenciário, hoje é 7.087,22 centavos. Então, portanto, porque para ele não adianta contribuir acima de 7 mil, porque ele não vai ter nada em troca em relação a essa contribuição. Ainda que a gente saiba, quando eu digo ter nada em troca, de uma forma muito direta, não é de todo verdade, porque a gente sabe que o regime é de repartição e não de capitalização. Eu não contribuo especificamente para o meu benefício. Eu contribuo para a Caixa da Previdência Social, para o Caixa da Previdência Social. Vai utilizar a contribuição que eu fizer hoje para pagamento de benefício de trabalhadores do passado, aqueles que já estão aposentados. Então não é exatamente eu contribuo para o meu próprio benefício, mas sobre aquilo que eu contribuo vai influenciar na forma de cálculo do valor do benefício que é devido para mim. Por que eu estou falando isso tão rápido e é tão lógico? Porque é claro que quando fosse calcular o valor do benefício devido a um segurado facultativo, vai se calcular o salário de benefício. E o salário de benefício é a média de todos os salários de contribuição daquele cara ali. Então é simples assim. Então se a gente está estudando salário de contribuição, é disso que estamos falando. Estamos falando da base de incidência devida pelos segurados. Porque também é importante a gente dizer segurados especificamente, já que a gente sabe que toda a sociedade contribui para o financiamento e toda a sociedade inclui aí as empresas. Então, Ítalo, as empresas também contribuem sobre salários de contribuição? Sim, elas também contribuem sobre somatórios de salários de contribuição, só que com uma única diferença. Não observa o teto, porque a contribuição do empregador não observa teto, excetuando o empregador doméstico, porque ele também observa teto, a contribuição dele é especificamente sobre salário de contribuição e não sobre remuneração conjunto de salários de contribuição. Joia? Então, portanto, o artigo 214, ele é bem balizado nessa pegada, é nesse balanço que a gente vai lendo e vai, olha só, tá fazendo sentido essa zorra aqui. Então, vamos lá. Se a gente pegar o artigo 214, ele começa, entende-se como salário de contribuição, ou seja, entende-se como base de incidência do segurado. E ele vai listando. Ele é dividido, esse artigo, em dois grandes blocos. Ele divide assim, olha, eu vou fazer a pergunta e você vai me responder, tá bom? Mas ele divide assim, um bloco dizendo, olha, aquilo que o trabalhador recebe em contraprestação do seu trabalho, excetuando no caso do salário do segurado facultativo, porque é o valor por ele escolhido, é o valor por ele declarado, porque ele não trabalha, em regra. Então vamos lá. Ele divide o artigo em dois grandes blocos, dizendo o seguinte, olha, aquilo que o trabalhador recebe durante o mês, durante aquela competência, é base de incidência. Tudo aquilo que o trabalhador recebe é base de incidência. O segundo grande bloco desse artigo 214, que é muito importante você fazer a leitura, o segundo grande bloco desse artigo diz o seguinte, olha, tudo aquilo que o trabalhador recebe é base de incidência, excetuando isso que eu vou agora listar. Então veja, é massa se a gente estuda nessa sequência e nesse entendimento, descortinando a matéria. Ora, veja, você é o caixa da Previdência e tem um trabalhador trabalhando. Meu amigo, quanto é que você está recebendo durante o mês? Pois bem, tudo que você recebe vai ser base de incidência. Claro, observando o teto previdenciário, porque não teria contraprestação em valor de benefício, porque o benefício também é limitado ao teto. Mas a lógica por trás dessa divisão no artigo 214 é justamente essa, de dizer o seguinte, trabalhador, tudo aquilo que você recebe durante o mês é base de incidência, excetuando aquilo que está listado aqui no artigo 214 no segundo grande bloco.
Então, a gente tem uma máxima, não é? E isso é importante, até porque cai em prova, de que aquilo que é integrante do salário de contribuição, aquilo que é parcela integrante do salário de contribuição, é somente uma lista exemplificativa. Então, o artigo 214 começa assim: empregado, salário, o seu salário fixo é base de incidência. É exemplificativo, porque a rigor poderia ser só assim, ó. Tudo que você recebe é base de incidência. Pronto. Terminava o primeiro bloco. E o segundo bloco, olha, tudo que você recebe, excetuando isso que eu vou acabar de listar aqui agora. Como, por exemplo, auxílio alimentação. Como, por exemplo, auxílio transporte. Como, por exemplo, férias indenizadas. Ok? Então, tudo é base, excetuando aquilo que vamos listar. Então, essa divisão do artigo 214 é muitíssimo relevante para que a gente entre no assunto já. Opa! É uma lista exemplificativa para as parcelas integrantes, mas é uma lista exaustiva para as parcelas não integrantes. E é lógico. Por que é lógico? Porque a legislação previdenciária, o Caixa da Previdência, quer que tudo seja base. Então, aquilo que não for base está determinado. Olha, meu amigo, se você receber isso aqui, beleza, a gente não vai tributar. Não vai ser ofertado a incidência de cotas patronais, de desconto de segurado. Mas somente isso aqui, ok? Então não invente não de mudar a nomenclatura na empresa, de pagar parcelas como salário indireto e dizer, não, mas eu não disse que era salário, eu disse que era somente uma ajuda aqui. Eu tô... Uma empresa de telefonia muito grande aqui na cidade de Salvador contrata um diretor. O cara é muito famoso, bom vendedor, retado no mercado. Aí chega para o vendedor e diz, ó, eu quero que você seja meu diretor empregado. Aí o cara, beleza, quanto é que você vai me pagar de remuneração? Aí o cara fala, eu vou te pagar 50 mil mês. 50 mil, cara, beleza, tá ótimo. Você é seu diretor empregado. Mas olha, tem um detalhe. A empresa diz pro diretor empregado, de salário mesmo, eu vou te pagar 5 mil. 5 mil. Porque todos os outros 45 mil eu vou pagar em utilidades. Eu vou pagar in natura. Eu vou pagar alugando para você um prédio famoso aqui no Corredor da Vitória. Eu vou pagar clube, escolas dos seus filhos. Eu vou pagar um motorista, que inclusive vai ter um caso que eu sou mulher. Opa, brincadeira. Então, portanto, eu vou pagar, ao invés de dizer que estou pagando 50 mil, porque observem, a contribuição devida pela empresa não tem teto, hein? Então, portanto, aqueles 20% patronal, alíquota RAT, alíquota de terceiros, perfaz aí 28%, 29%, incidiriam sobre 50 mil. O desconto do diretor empregado observaria o teto. Beleza, isso a gente já tem internalizado, tá massa. Mas observe essa parte. A empresa chega e diz, eu só vou te dar 5 mil, ou eu só vou te dar 10 mil. Porque assim a empresa imagina que, olha, eu só vou fazer incidir contribuições previdenciárias sobre 10 mil, sobre 5 mil, porque todo demais aqui eu vou dar outro nome. Não, meu amigo, não pode. Não pode. Tudo aquilo que o cara receba, inclusive em utilidades, sim, é base de incidência. A gente, como auditor da Previdência, a gente trabalha com isso, inclusive. Quando a gente chega numa empresa, pega a contabilidade de uma empresa e vai lá, encontra os outros pagamentos, despesas diversas, e a gente vai localizando pagamentos mensais habituais de aluguel de apartamento, pagamento de clube, pagamento de escola, pagamento de cartão de crédito da esposa do diretor. A gente pega tudo isso, bota num bolo e faz incidir cotas patronais mês a mês, aquilo que não foi ofertado pela empresa. Então, observe que tem uma lógica, não é? O assunto ele tem uma lógica. Epa, Titã Vespa. Ah, meu irmão, eu vou parar. Vou parar porque Titã Vespa tá chegando e agora eu vou passar o bastão, não quero nem saber. Então, peraí, Vespa, deixa eu só finalizar aqui essa introdução, porque depois eu quero sua ajuda em algumas parcelas, beleza? Pode ser? Pode ser? Deixa eu só terminar. Então, portanto, é muito lógico a lógica que está por trás disso, de que tudo aquilo que o cara recebe é base, excetuando as parcelas não integrantes. Pois bem, descortinando o assunto dessa forma, a gente lendo o artigo 214, ainda nas parcelas integrantes,
eu queria passar aqui por uma passagem que eu acho que é muito importante, que diz respeito ao salário maternidade. Está lá no artigo 214, dizendo o seguinte: o salário maternidade é considerado salário de contribuição. Porque essa é uma forma já passada, não é? De dizer respeito ao salário maternidade, porque hoje não é de tudo verdade. A gente nem pode dizer que sim, nem pode dizer que não. A questão em prova, ela vai ter que ser mais explícita, né? Mais detalhada. Porque o que é que acontece hoje? O salário maternidade não é base de cotas patronais, mas continua sendo dos segurados, seguradas. Beleza? Então, portanto, esse é um ponto relevante. Salário maternidade. Tem um macete, já que Vespa chegou, já vou adiantar um pouco. Tem um macete que eu utilizava quando dava essa parte, que eu achava que era legal para aumentar a autoestima quando você se deparasse com a questão de prova. Que era o seguinte, era uma tabela macete que eu tinha sobre o conceito daquela verba envolvida naquela questão. Porque se você percebendo na leitura da questão de que a verba, aí é fácil, não é? Ela é pelo o trabalho, em contraprestação do trabalho, ela é base de incidência. Pelo trabalho é base de incidência. Agora, se você lendo a questão e vê que é para o trabalho, para a execução do trabalho, aí você já não vai ser base de incidência. Porque, de certa forma, está reposicionando ali o patrimônio do próprio trabalhador ou não está influenciando o patrimônio do trabalhador. Ele está recebendo uma ferramenta, um acessório para executar o serviço. Então, portanto, não vai ser ofertado isso, a tributação não faria muito sentido. Então, se é pelo trabalho, é base de incidência, mas se é para a execução do trabalho, já não seria base de incidência. Por exemplo, tentar dar um exemplo para clarear. Vamos lá. Uma empresa de vendas. Eu trabalhei, por exemplo, na Brahma. A equipe de vendas da Brahma, para que não vendesse mais do que tinha em estoque, isso lá nos anos 1995, 1996, começando a internet, a intranet, a empresa se conectando. O que é que fez? Deu uns tablets lá para cada vendedor, para que a cada venda que ele fizesse, ele registrasse e fosse diminuindo no estoque. Lá na minha época, era no meio papel. O cara fazia no meio papel. Depois, passado alguns anos, foi chegando a internet, deu um laptop. Mas vem cá, é obrigação da empresa dar laptop para trabalhador? Claro que não. Claro que não é. Qual é a situação envolvida? Na verdade, seria, eu remunero o trabalhador, portanto, sobre essa remuneração, há incidência de cotas patronais, desconto de segurado, e o trabalhador compre o laptop que quiser. Não seria, em tese, obrigação da empresa sair comprando computador para seus funcionários. Mas nesse caso, para a equipe de venda, observe que esse bem que acresceu ali, de certa forma, o patrimônio do trabalhador, mas foi para a execução do trabalho. Como, por exemplo, fornecimento de carro para uma equipe de vendas. A rigor, a empresa tem que remunerar o trabalhador e ele, se quiser e se puder, compre um carro. Não é para a empresa dar carro ao trabalhador, mas o carro está sendo usado pela equipe de vendas para a execução do trabalho. Isso é bacana. Na hora da prova, você lendo a questão, você fala, essa verba envolvida aqui nessa história aqui da questão é para a execução do trabalho. Pois bem, na minha tabela é assim. Se é pelo trabalho, é base de incidência. Se é para o trabalho, não é base de incidência. Se você lendo na questão e se depara com questões com verbas indenizatórias, não é base de incidência. Aí Vespa vai entrar tratando do aviso prévio e indenizado. Então vamos lá. Se é uma verba indenizatória, reparar um dano do trabalhador, não é base de incidência. E se é uma verba ressarcitória, é claro que não é base de incidência. Ou seja, só está reembolsando um gasto que o trabalhador teve para a execução do trabalho. Um exemplo muito clássico, eu trabalhava numa empresa de uma indústria, não é? E aí na produção tinha um engenheiro de produção, o Dantas, o responsável pela produção, Dantas. E sabe aquela empresa que já era meio antiga, o equipamento meio velho, a coisa meio assim, enfim, meio mambembe? Eu trabalhei numa empresa assim, era Brahma, antes de ser Ambev, a zorra toda. Era uma unidade bem antiga aqui, mas produzia bem, a gente batia as metas, a zorra toda. Aí batia a meta no mês, aí vinha a comunicação da diretoria dizendo dobre a meta. Aí a gente batia a meta, vinha dobre a meta. Eu falei, vou fazer concurso.
Vou fazer concurso. Não quero essa zorra pra mim, não. Porque cada vez que a gente batia a meta, dobra a meta. Pô, isso vai acabar quando, hein? Isso acaba quando? A gente batia a meta, dobra a meta. Não, pare com isso. Pois bem, Dantas era um responsável pela produção, ele até faleceu. Ele era um sujeito de uns 2 metros de altura, mais ou menos do tamanho de Thomas, né? Aquele aluno, aquele famoso ex-aluno que hoje é técnico do INSS, enfim, Thomas, bem uns 2 metros de altura Dantas tinha. E ele resolvia os problemas das máquinas na mão grande. A máquina quebrava, ele saía e ia comprar peça com o próprio dinheiro, ia lá, refazia a zorra lá, botava e tudo e voltava a produção a funcionar. Então, portanto, no final do mês, a Brahma fazia o quê? Ressarcia ele. Olha, eu comprei essa peça aqui de 3 mil reais. Pois bem, então na contabilidade está sendo lançado 3 mil para Dantas. Chega um auditor da Previdência e diz, opa, você está recebendo esse valor aqui, meu amigo, tudo que você recebe é base de incidência, excetuando se for uma verba como essa, ressarcitória. Então, para que a gente entre numa questão e entre bacana, se a verba é pelo trabalho, base de incidência. Se é para, se é ressarcitória, se é indenizatória, não é base de incidência. Se a gente for circulando, eu estou querendo fazer rápido porque o nosso encontro é rápido, né? Se a gente for circulando, então, no segundo grande bloco, ainda no primeiro grande bloco, falando sobre parcelas integrantes, a gente tem uma parcela que é muitíssimo cobrada em prova, que são as férias, ok? Todo mundo sabe como funciona férias, mesmo que ainda não tenha trabalhado na vida, mas tem uma ideia, não é? Você tem um período aquisitivo de férias e depois um período concessivo de férias. Você trabalha 12 meses para aquele empregador e nos próximos 12 meses você um mês não vai trabalhar e vai continuar recebendo a remuneração. E mais do que isso, você recebe a remuneração acrescida de 1/3 constitucional. Isso é base de incidência, porque diz assim, olha, a remuneração adicional de férias de que trata o artigo tal da Constituição integra o salário de contribuição. Pois bem, férias é muito cobrado em prova. Então, férias gozadas, usufruídas, mais 1/3, base de incidência. Agora, se as férias elas forem indenizadas, tem ideia de como isso funciona? Muito simples. O trabalhador trabalhou, vamos pegar para ser didático, de janeiro a dezembro de um determinado ano, ele começou a trabalhar em janeiro, aí completou dezembro, 12 meses, no próximo ano ele vai lá no RH da empresa e diz, olha, junho eu quero férias, beleza? Porque eu quero ir para Caruaru, para Campina Grande. Um dos dois aí, o melhor São João, eu gosto mais de Itaparica, não quero nem saber. Itaparica é o melhor São João do Brasil, mas tem essa briga aí, Campina Grande e Caruaru. Então o cara vai lá no RH e diz, olha, próximo junho, quero minhas férias. Só que chega ali em maio, ele é demitido. Aí ele fala, porreta, eu tinha direito às férias, nem cheguei a gozar das férias e sou demitido. Pois bem, as férias indenizadas, mais 1/3 dessas férias indenizadas, vão ser pagas, o valor correspondente, né, os valores correspondentes, serão pagos na rescisão. Então, portanto, não serão base de incidência. Qual a outra forma de não ser base de incidência em relação às férias? A venda de parte das férias e o dobro de férias. O dobro vai acontecer quando? O cara vender parte das férias, todo mundo tem uma ideia, eu posso vender 1/3 das férias, vou converter aqueles dias em dinheiro, então esse dinheiro não é base de incidência. Pois bem, e o dobro das férias é porque eu não gozei naqueles 12 meses concessivos de férias. Por algum motivo, a empresa pediu para que eu não tirasse as férias, então, portanto, eu vou gozar um ano após aquele ano que eu poderia gozar. Eu recebo férias em dobro. Esse dobro não é base de incidência. Bem, eu queria falar um pouco mais aqui, enfim, mas tá massa. Vou chamar a Vespa para participar conosco aqui, porque essa é uma grande surpresa do dia de hoje. Vespa, você tá na área aí, velho? Cadê você? O Flaviano já se mandou. Flaviano se picou. Cadê, Vespa? Cadê você? Deixa eu ver. Cadê Flaviano? Flaviano, velho, você tem que pedir pra entrar, cara. Peça aí, vá pra participar. Você tem que bater aqui no... Ah, eu tenho como chamar? Ah, tá aqui. Velho, você tem que bater aqui no videozinho. No vídeo. Tem um maisinho e uma câmerazinha. Aí você pede pra participar. Pede aí. Essa é a primeira surpresa do dia, hein? Tem os sorteios.
Agora, eu que mando, Belly? Sou eu que mando? Não, eu não tenho como mandar. Eu tenho como mandar? Cadê Vespa? Cadê? Ah, tá aqui, tá aqui. É, brother. Meu amigo, tinha tempo, já mandei Vespa. Tinha tempo que os titãs não atuavam conjuntamente. Aí, cadê você? Cadê você, meu Fala, brother? aí, Alô. E aí, rapaz, tempo de fazer uma dobradinha, né? Os titãs agindo conjuntamente. Muito bom, velho. Tamo aqui, velho. Há quanto tempo a gente não faz isso? Que bom estar por aqui com você e com essa galera do Se Joga. Muito bom. Um abraço, boa Muito bom, noite para velho. todos que estão aqui com a gente. Velho, deixa eu te dizer, eu não sei se você estava na live desde o início, eu estou dando uma descortinada, uma relembrada. É tudo muito rápido, porque é sempre aquela live de 30 minutos, então escolha ali uma passagem ou outra sobre salário de contribuição. Não sei se você pegou já desde o início ou já pegou ali eu falando Eu alguma vi uma coisa. parte, sim. Uma parte. Então, a pegada é essa, Vespa. Quando eu te chamei, era para justamente, essa é a parte que no site se joga, você é o responsável, para que você trouxesse lá suas impressões em relação ao assunto, mas especificamente sobre aquelas verbas que a gente discutiu, inclusive no WhatsApp. Aqueles 15 dias da licença, do auxílio por incapacidade temporária, aqueles primeiros 15 dias do empregado, o aviso prévio indenizado, e estou esquecido alguma outra que a gente falou, mas enfim, a gente vai recuperando. Eu queria falar um pouquinho também sobre salário e maternidade, cara, porque eu vejo que está Ah, despertando uma massa. dúvida enorme na galera, então eu acho interessante a gente conversar um pouquinho sobre ele. Beleza? Beleza? Então, vamos lá, galera. Primeiro, boa noite para todos. Alegria enorme estar aqui com vocês. Eu tenho visto até lá nos grupos, assim, nas respostas aos simulados, que a questão da integração ou não do salário maternidade lá no salário de contribuição tem despertado muita polêmica. Primeiro, de forma simples, eu vi que você já colocou isso aí, mas é importante a gente reforçar de modo bem simples. Após a decisão do STF, como é que está a situação? Ora, o salário maternidade, ele não é base de cálculo para a contribuição previdenciária patronal, mas ele permanece como base de cálculo para a contribuição devida pelos segurados. Então, por exemplo, quando uma empresa paga o salário maternidade de uma segurada empregada, não há contribuição previdenciária patronal sobre o valor desse salário maternidade, porém, ao efetuar o pagamento, a empresa deverá descontar a contribuição devida pela segurada incidente sobre aquele salário maternidade. Ponto. Simples assim, é assim que a coisa está funcionando hoje. E está funcionando por conta da decisão lá do STF, e esse é o entendimento da Receita Federal, esse é o entendimento que o INSS adota, por exemplo, quando vai efetuar o pagamento dos benefícios. Então, eu diria que hoje essa é uma questão em relação à qual não há polêmica. A polêmica surge, ou melhor, a dificuldade surge na interpretação de eventuais questões. E como essa é uma decisão relativamente recente, me corrija até se eu estiver errado, eu não conheço questão feita por banca a respeito desse assunto. O que a gente tem visto, e que até nós temos feito isso aqui no Se Joga, é explorado esse tema em simulados. E aí eu vejo que uma questão, particularmente, desperta dúvida. A questão que coloca, por exemplo, o salário maternidade é base de cálculo, ou melhor, o salário maternidade integra o salário de contribuição. Claro, primeira observação, é uma questão que não está feita de modo 100% técnico. Claro que não, porque teria que se referir à contribuição devida pela empresa ou à contribuição devida pelo segurado, enfim. É uma questão que não está 100% feita de uma forma 100% técnica. Mas a gente não pode se iludir. A gente não pode achar que a prova virá de forma 100% técnica, que a banca, a gente já, assim, macaco velho aí de outras provas, e a gente vê que as bancas muitas vezes fazem questões completamente atécnicas. Então, eu particularmente penso que essa é uma questão que é perfeitamente possível de aparecer. E aí vem o ponto. E se ela aparece, qual seria a melhor resposta? Não sei nem qual é o seu entendimento, mas eu não teria dúvida. Salário e maternidade integra o salário de contribuição? Uma questão feita dessa forma genérica, minha resposta é, claro, errada. Errada por quê? Porque ele só integra naquela situação, só integra para a contribuição devida pelo segurado. Se a questão foi feita de modo genérico, eu digo que ela está errada. Se ela simplesmente me diz o salário maternidade integra, não está errado, porque ela teria, para que ela estivesse correta,
ela teria que fazer a ressalva de que essa incidência somente se dá em relação à contribuição devida pelo segurado. Beleza? Esse é o meu entendimento, não sei nem se você concorda com ele. Concordo, claro que sim. Claro Mas que acho sim. que é razoável para... E aí vai aquela ideia, gente. A gente tem que aprender a responder questão. A ideia é, qual é a maior probabilidade de eu acertar? Nesse caso, eu penso que é marcando errado. Uma questão Perfeito. feita de forma... Até porque a decisão do Supremo vai em cima do parágrafo 2º do artigo 28. E o que é que esse artigo diz, esse parágrafo diz? Que o salário de maternidade integra. É Ora, se considerado essa foi salário de considerada contribuição. inconstitucional, o que está valendo hoje é que não integra, com a ressalva de que essa decisão só se aplica à contribuição patronal. Perfeito. Beleza? Perfeito. Perfeito. Então, essa era a Então, primeira. isso. Aí eu queria que você falasse, cara, um pouquinho também sobre aqueles 15 primeiros dias do Pronto. auxílio por incapacidade temporária para o segurado empregado, né? Perfeito. É uma questão, assim, eu sempre falo na aula que esse tema do salário de contribuição, ele é um tema sujeito a muitas discussões judiciais. E como a gente sabe, a gente bate, tanto eu quanto você, a gente fala sempre aqui que, olha, a gente, no concurso do INSS, não cobra jurisprudência, não cobra entendimento de tribunal, vamos ficar com o que está na legislação, com o que está sendo aplicado pela Receita. Pois bem, em relação aos 15, primeira coisa, vamos lá, auxílio por incapacidade temporária, nós sabemos que, no caso do segurado empregado, esse benefício é devido a partir do 16º dia de afastamento. Por quê? Porque tem uma norma lá no artigo 60 da Lei 8.213 que obriga a empresa a pagar o valor correspondente à remuneração desses 15 primeiros dias. E aí vem o ponto. Quando a empresa paga aquilo que seria o equivalente à remuneração do trabalhador durante aqueles 15 primeiros dias de afastamento, incide contribuição sobre esse valor? Essa é a pergunta. Incide contribuição sobre o valor pago pela empresa relativo aos 15 primeiros dias de afastamento daquele segurado que vai iniciar a partir do 16º dia o gozo do auxílio por incapacidade temporária? Pois bem, a Receita Federal, ela insistia numa interpretação de que essa era uma parcela integrante do salário de contribuição, ok? O STJ, ele já há bastante tempo vinha decidindo em sentido contrário, pela não integração desta parcela à base de cálculo das contribuições. E qual a novidade? A novidade é que, recentemente, a Receita Federal editou uma solução de consulta onde ela, em outras palavras, reconhece a jurisprudência pacífica do STJ quanto a essa matéria. O Poder Executivo reconheceu que não seria mais possível modificar o posicionamento do STJ, que, portanto, se consolidou, e ele adequou o seu posicionamento a essa jurisprudência. Então, hoje, não tenhamos dúvida, o valor pago pela empresa relativo aos 15 primeiros dias de afastamento é parcela que não integra o salário de contribuição. Flaviano, posso levar esse entendimento para a prova, mesmo para uma prova como a do INSS? Podemos. Podemos por quê? Porque estamos respaldados não apenas pela decisão judicial, mas pelo próprio posicionamento da Receita Federal nos seus atos normativos. Então, acho que isso aí é muito tranquilo da gente levar para frente, da gente levar para a prova. E que é administrativo, não é? Exatamente, exatamente. Então, Beleza. Acho que esses dois pontos são bem significativos nesse tema do salário de contribuição. Eu vi que você estava falando aí sobre férias, é outro tema bastante cobrado nas provas, né? Então, a gente tem que assim rememorar, tentando simplificar, e bem em cima do que você falou, se as férias forem férias gozadas, aquelas nas quais o trabalhador se afasta das suas atividades para descansar e volta depois de 30 dias, sobre as férias gozadas incide contribuição previdenciária, assim como o adicional de 1/3 relativo a essas férias gozadas. Em se tratando das férias indenizadas, elas não integram a base de cálculo, nem as férias, nem o adicional de 1/3 a elas relativo. 13º salário, lembrando, 13º salário, ele integra o salário de contribuição, vai servir de base para o cálculo das contribuições previdenciárias, e aí, quanto ao 13º, a lei faz a ressalva, ele integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo do salário de benefício, ou seja, quando nós formos fazer aquela média dos salários de contribuição, né, de 100% do período contributivo, nessa média nós não iremos incluir
os valores relativos ao 13º salário. Vespa, eu estava querendo também que você falasse um pouco sobre mais uma parcela, porque as demais, depois eu queria passar por 5 parcelas aqui, que eu acho que são parcelas muito relevantes para a prova, porque elas são parcelas não integrantes, desde que. Aí eu vou lembrar aqui com você quais são essas 5, mas eu queria que particularmente você falasse sobre aviso prévio indenizado, que aqui a interpretação já é um pouquinho diferente, mas vamos lá, vai lá. Vamos lá. Aviso prévio indenizado é parcela também que hoje está tranquilo a gente afirmar que não integra a base de cálculo das contribuições. Durante muito tempo houve aí uma querela judicial, digamos assim, a respeito dessa parcela, mas hoje é tranquilo a gente afirmar que não integra a base de cálculo. A ressalva é a parcela desse aviso prévio correspondente ao 13º. Que poderia gerar uma dúvida. Vem cá, qual é a natureza jurídica? Isso é 13º ou é aviso prévio? E o posicionamento da Receita é no sentido de que é 13º, tá? Então, e aí é base. E, portanto, integra a base de cálculo das contribuições. Então, mas é uma parcela que eu diria que, numa questão trazida de modo genérico, o aviso prévio indenizado integra a base de cálculo das contribuições? Não. Para mim, a resposta inicial, caso a questão não entre em maiores detalhamentos, é de que não. O aviso prévio indenizado não integra a base de cálculo. Agora, claro, vamos ter conosco o entendimento de que, olha, aquela parcela do aviso prévio indenizado, correspondente, 1/12 ali, correspondente ao período, a parcela do 13º, correspondente ao período do aviso prévio indenizado, é 13º, e ela integra a base de cálculo das contribuições. Vespa, deixa eu te dizer, cara, para a gente não alongar muito. Tranquilo. Artigo 214, aí é aquilo que eu estava te dizendo. Tem 5 passagens ali que toda vez quando eu estou criando questões em relação ao salário de contribuição, eu sempre vou buscar alguma passagem ali, alguma situação envolvendo uma daquelas 5 passagens. Cara, então a complementação do auxílio por incapacidade temporária, a previdência, o projeto de previdência complementar aberto ou fechado, seguro de vida em grupo, plano educacional, educação básica e bolsa de estudo para capacitação. Por que eu acho que essas verbas elas são relevantes? Porque tem um desde que, não é? Elas são parcelas não integrantes em regra, mas desde que extensivas. Aí vamos lá. A empregados dirigentes, a só empregados, a empregados e seus dependentes e a só empregados, mais ou menos nessa ordem. É isso aí? Como é que você trata isso em sala de aula? É assim mesmo? Lendo mesmo o decreto? Sim, esses são pontos que eu acho que a gente não tem como escapar ali da letra da legislação. Eu gosto sempre de enfatizar que o tema do salário de contribuição ele é muito importante porque ele é muito cobrado nas provas, né? Mesmo numa prova do INSS, que a gente sabe que o foco maior é benefício, mas quando fala de custeio, o tema salário de contribuição ele é extremamente relevante. E ele está concentrado em 2 artigos, né? O artigo 28 da Lei 8.212 e o artigo 214 do Decreto 3.048. E se a gente quiser ter ainda mais foco, eu diria que a concentração se dá nos parágrafos 9º, tanto no parágrafo 9º do artigo 28, quanto no parágrafo 9º do artigo 214. Que são as parcelas não integrantes. Né? Exatamente. Então, nessas parcelas, o que é que eu faço sempre? Olha, vamos analisar aqui, vamos ter em mente aqui a redação de cada um desses dispositivos. Quando o decreto hoje fala, por exemplo, da questão da educação, ele estabelece ali os limites, né? 5% da remuneração do trabalhador ou 1,5 vezes o limite máximo, o limite mínimo do salário de contribuição. O que dos 2 vale o maior. Então, legal. Veja, eu acho que enfim, essas 5 parcelas, a galera está entendendo. Quando a gente começa a live, a gente sempre diz, olha, pega lá o artigo que a gente está falando, depois que termina a live, vá lá, faça a leitura, para justamente internalizar esse bate-papo, que é um bate-papo aqui. A gente está falando daquilo que a gente conhece, então, portanto, o interessado, o aluno, vai lá, faça a leitura, porque assim vai internalizando. Mas uma parte que causa uma certa espécie de dúvida é justamente nesse limite para não ser parcela integrante. 5% da remuneração ou 1,5 vezes o salário mínimo, dos 2 o maior. O maior, perfeito. Dos 2 o maior.
Então, como é que funcionaria? Então, vamos lá, Vespa. Vamos lá, vamos tentar fazer cálculo aí. Se prepara para fazer conta. Então, vamos lá. É uma empresa de importação e exportação. Uma empresa de exportação e importação. Então, portanto, ela oferta aos seus segurados empregados curso de línguas, de inglês, de francês. Porque, a empresa, qualquer empresa, tem que pagar a remuneração para os funcionários e eles façam o curso que quiserem. E se quiserem. Porque a rigor, não é oferta, remuneração, a tributação, é parcela integrante o salário e o funcionário faz o curso de língua se quiser fazer. Mas essa é uma empresa de importação e exportação. Então, portanto, a empresa diz, olha, eu te dou uma bolsa de estudo de inglês ou de francês porque é importante para a gente aqui, é importante para a empresa, é ferramenta de importante para trabalho você. para quem está lá. Exatamente, tem vinculação com o trabalho. Então, vamos lá. O funcionário, ele ganha, faz conta, ele ganha 10 mil reais. 10 mil reais. Beleza? Perfeito. E o curso de inglês mensal, esse cálculo é cálculo mensal, correto? Digamos que a mensalidade seja de R$ 700. Pronto, e esse cálculo é um cálculo mensal. Pois bem, se a mensalidade for R$ 700, a parcela é integrante ou não integrante do salário de contribuição? Tá bem fácil. Mas, enfim, é integrante ou não integrante do salário de contribuição? Bora ver se alguém responde aqui, Vespa. Bora aproximar mais, cara. Bora botar um salário e meio daria R$ 1.800, não é? Mais ou menos. Exatamente. Então a gente faz de uma forma e faz de outra. Vamos lá. Pessoal, olha só. A empresa oferta curso de inglês e o valor mensal do pagamento que a empresa faz para o funcionário é de R$ 700. O funcionário ganha 10 mil. E esses R$ 700... A galera já está respondendo aqui, ó. Já tá? É, porque tá fácil também, né? Uma vez e meia salário mínimo é 1.800. É muito fácil, né? Pois é. Agora, vendo aqui a galera dizendo, não integra, tô vendo Bruno, Carlos, enfim. Enfim, por quê? Porque são dois limites trazidos ali no dispositivo, né? Um é 5% da remuneração. Você trouxe uma remuneração de R$ 10 mil, 5% do teto, portanto, corresponderia a R$ 500 mensais. Mas esse é o primeiro limite e há um segundo, que é uma vez e meia o limite mínimo do salário de contribuição. Uma vez e meia o salário mínimo, que daria algo em torno aí de R$ 1.800, 1.818, sei lá. Ora, R$ 700, mas o detalhe importante que a gente precisa lembrar é que dos dois limites aplica-se o maior. Então, a parcela de a mensalidade do curso de inglês no valor de R$ 700, ela é maior do que 5% da remuneração, mas é menor do que uma vez e meia o limite mínimo. Então, nessa circunstância, essa parcela relativa ao curso de inglês não integraria a base de cálculo das contribuições, não integraria o salário de contribuição. O massa, Vespa, é de que, como eu propus a remuneração de 10 mil, né? Aí a remuneração do empregado já estaria suplantando o teto. Mas se integrasse, integraria para cotas patronais. Perfeito, ok? Porque aí já não teria... Não mudaria a contribuição devida pelo segurado, mas seria base. Elevaria a contribuição devida pela empresa. Perfeito. Vespa, deixa eu te dizer, olha, a gente já vai firmar um compromisso aqui da gente voltar outras vezes, beleza? Vamos escolher algum tema, tipo arrecadação e recolhimento, prazos, alguma coisa para a gente bater um papo. E também da parte de benefícios, se você quiser também bater um papo de benefícios, que eu sei que você sabe também, a gente faz. Então, a gente já firma. Agora eu vou chamar a segunda surpresa da noite. Bora ver. Cadê a segunda surpresa da noite? Vamos lá. Velho, aí chega o cara, bagunça tudo. Quer ver? Vamos lá. Cadê? Pô, não tá, né? Não tá. Disse que vinha. Sabia? Sabia, pô. Gustavo, pô. Gustavo, ó, eu quero ir lá, eu quero aparecer. Mandar um abraço pra Vespa. Eu quero mandar um abraço pra Vespa, mas não, o Gustavo não veio. Beli, chama Gustavo aí, vá. Beli tá dizendo que ele tá. Ah, ele tá? Ô, Gustavo, você tem que pedir, cara, pra participar. Peça aí, por favor. Ligeiro. Beleza. Vespa, hoje também... A bicicleta tá voltando. Tô achando, cara. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje a gente vai fazer o sorteio, tá bom? O Gustavo entra aí, vai falar com você. Aí depois, se você quiser, você pode sair. A gente vai fazer o sorteio e a gente já deixa esse compromisso firmado
para justamente a Vamos gente sim. voltar aqui e continuar batendo papo, que eu acho que é legal para os alunos, né? Mesmo aqueles que não são alunos nossos do Se Joga, mas é uma forma de revisar conteúdo, não é de um Com bate-papo, certeza. enfim. É uma forma de Eu estar tô. sempre junto com a galera. Eu sempre termino as minhas aulas, as correções de simulados, dizendo, galera, aqui no Se Joga a gente vai estar junto até depois da prova. O Perfeito, nosso compromisso é até a aprovação, assim, estar junto, atualizando, trazendo novidade, fazendo simulado, resolvendo questão, perfeito, tirando dúvida, perfeito, chegando perfeito. depois da prova, orientando o recurso, enfim. Claro, Vamos claro, estar presente claro. até no churrasco de comemoração, acho que é aí, né? Vamos fazer lá em Estela. Vamos fazer em Bora. Estela. Gustavo não pediu para participar, então a gente vai encerrar. Vespa, velho, muito obrigado pela sua participação. Show de bola. Ah, Gustavo não tá. Pediu não, Gustavo. Não tá, velho. Você tem que pedir, cara. Você tá com o seu celular ou tá com o celular de Vitória? Não tá, cara. Pedidos para participar. Não, não veio. Ah, agora. Veja aí. Tem um delayzinho. É, deve ser. Deve ser. Cadê? Rapaz, não sabe nem me Aí. aceitar na live, rapaz. Aí. Querendo me deixar de fora, Flaviano. Aí. Grande Gustavo, Porra, tudo velho. jóia, meu amigo? E aí? Rapaz, hoje bombou, hein? Oi. 250 pessoas na live aí. Foi, cara? Ah, que É, bom, cara. rapaz, hoje o negócio ficou bom aí. Que bom, Pois que é, bom. tamo junto. Flaviana aparece, pô, aí o negócio É, pipoca, pai. rapaz. Eu fico Vem a aqui, velho, galera no toda, reme-reme. surfista Eu, toda aí. eu fico aqui no reme-reme retado, 40 pessoas, 50 pessoas, Flaviana aparece 250, pô. Mas fazer o quê? Que nada, que nada. E aí, tranquilo? Tava vendo Pô, aqui, cara, falando Tudo aqui de. Eu entrei quando tu tava falando da Brahma, que tu trabalhou na Brahma, dobra meta. sim, dobramento. Ali Aí tu bebia metade da meta. é pau pra Por dar isso que tinha coisa, que velho. dobrar, pô. Tu batia a meta, bebia metade. Dobra pra chegar nela de novo, pô. É por aí. Porra. Falar nisso, cara, na produção a gente ia lá na hora da Aí. em vez de botar a cerveja, o vasilhame, né? A garrafa, a gente tirava e botava um copo. Cara, você beber saindo ali, velho. Refrigerante e cerveja era coisa doida, cara. Era muito bom, muito E bom. eu me E amarrava aí? no Guaraná Brahma. Hoje em dia acho que nem Não existe tem, mais, não né? tem, Mas eu não tem. gostava bastante Não do tem, Guaraná Brahma. não tem, não tem. Ô, Ítalo, Pessoal, olha só. Oi, velho. e esse shopping Fala. tirado lá direto da máquina é parcela, integra o salário de contribuição? É alimentação in natura? Não, porque não era habitual, pô. Era eventual, era uma vez a cada hora, pô. Era uma vez a cada hora. Rapaz, vem cá, e aí? Vocês têm alguma notícia aí da banca? Pô, Nada, cara. né? Sumiu. Parou agora a internet, ninguém mais fala de banca, ninguém mais fala de nada. Mas deve, Desapareceu, todo mundo tava falando. Negócio de louco. mas deve rolar alguma coisa aí, né? Por esses dias, porque saiu Receita, né? FGV Receita. Então, acho que na sequência aí, daqui, enfim, alguns dias deve sair Eu alguma acho que todo dia a gente fica ali na expectativa de que vai sair, porque não é possível também, né? Já tá demorando. Alguma coisa tem aí. Vamos ver. Mas Vamos tem ver um o que vai prazo, sair. mas tem um prazo do edital até 13 de dezembro. É o prazo. Dezembro. Tá no 13 de prazo, né? dezembro. Tá no prazo. Perfeito. Tá no prazo. É Tá porque no eu acho prazo. que começou tanto burburinho na internet, tanta falação, que a gente acaba, né, sendo levado a isso, cara. Teve um dia que eu estava discutindo com o Ítalo já, falei, pô, será que vai ser FGV, não sei o que. Ele, rapaz, não nem saiu nada, a gente tá viajando aqui, né? Um negócio de. A gente mesmo vai se levando no bate-papo da internet. Não Sim, sim, tenho sim. informação nenhuma a respeito, mas tenho, confesso, analisando as questões da FGV, tenho uma simpatia grande. Assim, vejo questões bem feitas, questões bem arrumadas, bem. Você vê que aquela pessoa que está fazendo aquela prova conhece realmente. Conhece. Mas assim, Previdenciária. mas eu acho que são Previdenciário, estou falando de questões, previdenciário. em tese, pelo menos assim, mais tranquilas do que CESP. Não sei. Assim, direito administrativo é muito. Eles botam enunciado grande, casos concretos, mas a resposta é bem objetiva. Quem está estudando para a banca do CESP, pelo menos na minha matéria, eu não vejo muita dificuldade, não, em se adaptar para a FGV, não, entendeu? Talvez Eu até acho, seja mais tranquilo, entendeu? eu acho que Eu a tenho a única mesma impressão em dificuldade. relação ao previdenciário.
A única dificuldade, eu acho, é português, né? Porque aí eu vejo os alunos falando. Mas É, previdenciário, português, a FGV é pesado mesmo, é outra dinâmica de prova, né? previdenciário, por exemplo, eu dei uma olhada ali, até porque eu trabalhei questões FGV no curso fechado, independente de qualquer coisa. Mas lá atrás, eu fiz seleção de questões Fundação Carlos Chagas, FGV e tudo, muito tranquilo. É muito tranquilo. Então, portanto, a gente consegue acertar a questão de prova. Então, quanto a isso, não vejo nenhum problema. Agora, o problema maior seria um pouco a forma da cobrança em português. É o que eu ouço os alunos ali se queixando um pouco. É. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver. Vamos aguardar, tem que aguardar. Eu, sinceramente, eu até teve um momento que eu achei, pô, vai ser FGV, mas agora eu já tô achando que, como tá demorando, é capaz de ser CESP. É, Um chute meu. não tenho a menor ideia, cara. Bora esperar. Tem que esperar as informações oficiais. Paciência. Vamos aguardar aí. Velho, deixa eu te Enquanto dizer, espera, ó. estuda. Essa é a É chave. isso aí. E estuda. Para qualquer banca. Para qualquer banca, claro. Cara, ó, horário. A gente vai encerrar, beleza? Porque o compromisso... Beleza, passei só para dar uma alô. Valeu. Marquinhos abriu o cofre hoje, tem cupom de desconto lá no Se Joga ou Marquinhos tá seguro hoje? Eu acho que ele abriu, porque Belly botou aqui, live 15. Live 15? Então, show. 15% de desconto lá no Se Joga. Vamos nessa, galera. Beleza? Beleza. Show de bola. Bora marcar uma próxima. Valeu? Vamos sim. Valeu, Estou Gustavo. à disposição. Vamos Valeu, galera. Forte Um abraço. abraço grande para vocês, gente. Para vocês todos. Um grande beijo. Tchau, tchau. Valeu. Gustavo, manda um beijo para as meninas. Vespa, show de bola. Valeu. Daqui a pouco eu vou ligar para você aí. Tá bom. Valeu. Galera, para a gente finalizar, Belly, tem como fazer o sorteio? Você consegue fazer o sorteio, Belly? E vai dizer quem ganhou ou depois a gente diz quem ganhou? Como é que você acha? Bora, responde rápido porque a gente já encerra. Galera, foi massa a live de hoje, não é? Porque eu descortinei ali, de certa forma, rapidamente o assunto, e Vespa chegou ali trazendo, olha, isso aqui isso aqui não é, o cálculo é dessa forma, muito massa. Não tem errada, artigo 214, decreto 3048, lembrando sempre que o artigo ele é dividido nesses dois grandes blocos, de parcelas integrantes, ou seja, é exemplificativo, tudo aquilo que o trabalhador recebe é base de incidência, e depois, do parágrafo 9º para baixo, como ele mencionou, são as parcelas não integrantes. Bem, tudo que recebe, excetuando essas parcelas aqui. Pois bem, faz a leitura das parcelas. E o interessante é de que tem algumas parcelas que eles citam artigos da CLT. Então, é legal você ir no artigo da CLT. Eu não sei se Vespa na aula, olha, esse artigo da CLT aqui fala sobre empregado com estabilidade, que são aqueles empregados antes da Constituição de 88, ok? Então, os caras tinham mais de 5 anos naquela empresa, eles tinham estabilidade, mesmo na iniciativa privada. Mas aí, ora, não está legal manter esse trabalhador. Então, portanto, eu vou demitir o dono da empresa. Eu sei que ele tem estabilidade, mas eu vou demitir. Pois bem, tem uma indenização a pagar ao trabalhador com estabilidade. Então, essa verba é indenizatória. Bem, se você fizer o estudo dessa forma, pontuando exatamente todas as verbas, não é? As situações envolvendo parcelas não integrantes, não tem questão de prova que você não acerte. É simples assim, é marretando, e é o assunto mais importante. Então, é um assunto tão importante que a gente encerra num único artigo do decreto 3048. Belly, me diga, consegue fazer o sorteio? Olha só, primeiro, se a gente não fizer o sorteio aqui agora, não se preocupem. Belly depois faz, dentre aqueles que preencheram o formulário, e aí recebe o primeiro sorteado uma Constituição, o segundo e o terceiro 300 questões cada de Bruno Cunha escrita, e o quarto e o quinto 400 questões de Banca CESP comentadas do Bruno Cunha. Beleza? Então, eu não sei se Belly consegue dizer quem foram os vencedores, mas se ela não conseguir dizer aqui, vai ter um videozinho aqui no nosso perfil, dizendo quem foram os vencedores. Tudo bem? Então, beleza. Ó, que massa. Vespa tinha um tempão que eu não fazia uma dobradinha com Vespa. Então, com o Titã. E aí a gente, em breve, já marca um próximo encontro, porque a pegada aqui vai ser sempre live de conteúdo. Sempre para que a gente mantenha a chama acesa e a gente, assim, vá relembrando aqueles que estão estudando pouco, por algum... Já fez? Aqueles que estão estudando pouco, estão ainda um pouco desanimados, estão aguardando a banca para daí adquirir um curso ou adquirir sei lá o quê.
enfim, um livro. Aí tá vendo, essas lives funcionam justamente como essa motivação extra, não é? Beleza? Beli já tem os ganhadores. Beli, você vai listar quem são os ganhadores ou a gente bota um vídeo dizendo quem são os vencedores dos sorteios? Me diga rápido aí, porque eu já quero terminar. Já temos 1 hora de live. Vamos nessa? Já fez. Ela disse que já fez. Já tem os ganhadores? Ela já fez. Já tem os ganhadores? Isso. Ganhou o livro Constituição, ó. Arleson Salles. Arleilson Salles. Os demais foram na sequência. Jefferson Ramos, Ariedila Brasil, acho que ela é aluna até, fala comigo, Leonice Nascimento e Noemi dos Santos. Pronto, galera, esses foram os vencedores. Eu não sei como é que Bruno vai mandar para vocês, não. Depois ele diz aí como é que ele faz, ele manda para mim, você manda um e-mail. Ah, você já tem um e-mail no formulário, né? Ah, então a gente vai passar o e-mail dos vencedores para Bruno Cunha e ele deve mandar o material para vocês. Tá joia? Forte abraço. Você é de Alagoinhas, é? Ah, massa, velho. Eu tenho família em Alagoinhas. Forte abraço a todos. Valeu, Bruno. Depois a gente passa, então, o e-mail dos alunos. Ou então você fala aí com eles. Vê se você consegue falar com eles. Beleza? Galera, forte abraço. Massa. Tudo de bom. Mantenham-se estudando. A banca vai sair. Mais dias, menos dias. Não tem problema. A banca vai sair. Seja a banca que for, a gente consegue acertar a questão de prova. O que você tem que fazer é manter-se estudando diariamente, porque esse é o segredo. Forte abraço. Valeu.